Boa noite, professor. Um resultado que, de certa forma, a gente pode falar importante, né? Fora de casa, um empate diante da equipe do Galo. O que é analisar desse jogo, onde o Bahia sai atrás, num gol de bola parada e acaba conseguindo empatar o jogo diante da equipe mineira? Eu acho que boa noite, uma característica do nosso time que é não desistir nunca do jogo, né? Mesmo jogando num estádio onde é muita pressão, torcida e com uma equipe que tem, eu acho, com bastante intensidade, marca com muita intensidade. Mas a gente conseguiu se manter, eu acho que no jogo essa é uma virtude desse time, né? Que consegue se manter no jogo, mesmo em momentos difíceis. E, e eu acho que foi um jogo, acho que um pouquinho superior. O Atlético, né? Teve mais bola, teve mais criação. Mas nós também, como chegamos à frente, eu acho que chegamos bem, tocando bola, tivemos boas oportunidades no primeiro tempo, no segundo, bons contra-ataques, bolas paradas boas, enfim. O Atlético teve muita finalização, mas muita finalização de fora da área, muito chute sem, assim, com relativo pouco perigo, né? E as bolas cruzadas, que são os dois jogadores abertos, tanto o Scarpa quanto o Alisson, enfim, todos que ocuparam a posição, que fizeram bastante bola cruzada à área, mas a gente se defendeu relativamente bem. Rogério, tudo que foi proposto por você durante a semana foi executado hoje aqui durante o jogo contra o Atlético, e eu gostaria que você falasse também quais foram as dificuldades que o Bahia encontrou durante a partida. É difícil você conseguir, você sabe que não vai ser a equipe com controle do jogo, né? Não vai ter a maior posse de bola, e esse time é um time construído para ter a bola. Pode ver que nos momentos em que ele tem a bola, ele oferece perigo ao adversário, consegue boas combinações de passes, mas sem a bola ele sofre um pouquinho mais. A gente tem alguns ajustes que a gente tem que seguir, principalmente depois das trocas, a gente aí sofre, principalmente porque o Atlético tinha hoje amplitude muito grande de campo, já na última linha, né, com o Scarpa e com o Alisson, dois jogadores, né, os dois canhotos, mas um trazendo para dentro, outro por fora. A gente sofreu, acho que, os primeiros minutos para ajustar as inversões de jogo, depois ajustou melhor. Aí conseguiu roubar mais bola do Atlético e quando a gente conseguiu passar a primeira linha de pressão, que é normalmente nos tiros de meta ali do Atlético, aí acho que o jogo fluiu de maneira mais tranquila para a gente. Mas é um resultado importante, porque eu vejo como um dos favoritos a conquista do título Atlético. Rogério, boa noite. A gente conversava em Salvador sobre essa questão da oscilação do Bahia em relação a uma etapa e a outra, e hoje o Bahia no primeiro tempo conseguiu fazer, principalmente depois, né, de ajustar essa questão que você acabou de citar em relação às inversões, em relação ao Atlético agredir bastante o Bahia, e depois da metade o Bahia conseguiu fazer boas ações. Você acha que nesse começo e segundo tempo que o Bahia sofreu um pouco mais, até sofreu gol e você modificar o time, qual foi a leitura que você teve naquele momento de colocar ali de vez, né, o Estupinhan, o Depena, também o Ademir no jogo que entrou e fizeram mais uma vez a diferença, o banco mais uma vez fazendo a diferença para o Bahia, mudando a animosidade do time? Eu acho que no momento que foi feita a troca, a gente precisava de mais energia dentro do campo. O time já estava, acho que era minuto 65, por ali, né, 70, não sei. Mas eu acho que a gente precisava de energia. Muda um pouco a característica, porque o Estupinhan é um jogador mais central, que ataca mais espaço, não é um jogador que vem tanto para pé, e um pouco mais de velocidade com o Gabriel e com o Ademir. A gente não marca tão bem com eles não marcam tão bem como Everaldo e Tassiano recompõem, mas eu acho que deram a energia necessária para a gente crescer no jogo, para a gente voltar ao jogo depois de ter sofrido gol. Eu acho que foi o momento que o time começou a sofrer um pouco mais na marcação, encurtar, porque já estava um pouquinho cansado, né? Eu acho que foi importante para erguer a energia do time, o ânimo do time. E, mais uma vez, como foi contra a Botafogo, como foram tantos outros jogos, por isso é importante sempre ter peças que entram e possam mudar o panorama, a energia do jogo. Rogério, além da importância de peças de mudar, mas a que ponto é um pedido de passagem desses atletas? Quando os últimos jogos, o banco tem resolvido os jogos para o Bahia. O Ratão no jogo que você citou, o Depena no jogo anterior, o Oscar hoje junto com o Ademir. A que ponto esses atletas estão pedindo certa passagem de titularidade? Cara, o problema eu gostaria de incluí-los como os primeiros 11, mas eu tenho outros bons jogadores também, né? Então, assim, eu analiso o trabalho da semana, o adversário é muito importante. Hora ou outra a gente põe um velocista a mais, faz algum tipo de troca, um ajuste diante da circunstância que o adversário impõe a gente. Mas eu acho que eles entraram bem hoje novamente, né? Mas tem bons jogadores que estão jogando. É muito fácil você querer colocar mais um, o difícil é você tirar alguém para entrar aquele jogador, né? Mas eu acho que foram bem dentro do que foi pré-determinado. E a gente treina agora, né, por mais 11 dias aí para
para enfrentar o Fortaleza em casa pelo Campeonato Brasileiro. Vamos analisar o Fortaleza, como joga, e para a gente poder fazer boas escolhas para esse jogo. Mas importantíssima a entrada dos jogadores que vieram do banco. Rogério, boa noite. Você citou aqui esse jogo importante, né, um placar importante aqui contra o Galo, em casa. O seu time já ganhou, por exemplo, do Botafogo fora de casa, nesse brasileiro, ganhou do Grêmio, ganhou do Bragantino. Esse time do Bahia vai brigar em cima também? A turma pode ficar de olho no Bahia? Cara, é o que a gente torce para que consiga manter um bom nível de jogo. Eu acho que tem capacidade técnica para isso. Nós temos uma coisa boa, é que a gente não teve lesão nesse início de campeonato, não teve suspensões, né, por terceiro cartão, praticamente nem expulsões a gente não teve, então isso ajuda bastante a você manter um padrão de jogo, né? Eu acho que o problema do brasileiro é que ele é um campeonato longo e vão ter, então aí é a hora de quem entra poder também estar entrosado com o time, poder render, né? E aí aquele que entra já não é mais uma opção de troca, aí você tem que ter uma outra opção de troca, por isso que o tão longínquo é o campeonato brasileiro e traz tantas dificuldades, mas a gente espera poder fazer grandes jogos. Eu acho que é isso. É como você falou, poder enfrentar um Grêmio, ganhar, poder enfrentar um Red Bull, que é né? Você pode ver que os times que estão ali na ponta da tabela, nós enfrentamos muitos deles já, e no mínimo jogos competitivos, com empate, com exceção do Inter, que nós perdemos. Os outros 7 jogos, né, os outros 6 jogos foram 4 vitórias e 2 empates. E contra bons times, contra Fluminense, contra Inter, contra Red Bull, hoje contra o Atlético. E é o que a gente espera seguir o campeonato fazendo isso, sem fazer projeções futuras, mas tentar jogar bem a cada data que a gente tiver pela frente. Rogério, e se tratando do restante da temporada, como é que o Bahia vai para o jogo contra o Fortaleza jogando em casa? Nós jogamos num estilo meio parecido, dentro e fora. Claro que fora, pela qualidade do Atlético, vai empurrar muitas vezes a gente além do que a gente deseja para defender. Mas nós temos nosso estilo de jogo, que acho que vocês já estão mais acostumados um pouco a ver o Bahia jogar, que é tentar ter o controle do jogo, principalmente quando a gente joga ao lado da nossa torcida, né? É uma equipe difícil, o Fortaleza, uma equipe que vem crescendo agora nesse último mês, está jogando a final da Copa do Nordeste. Nós vamos poder aproveitar esses 2 jogos para dar uma olhada no Fortaleza também. E nós precisamos apoio do nosso torcedor em casa para tentar repetir o feito que foi contra a Red Bull, contra Grêmio e Fluminense, para tentar manter 100% em casa, que eu acho que isso seria muito importante para a gente. Rogério, um ponto importante é sobre o Bahia sofrer pouquíssimos gols nos últimos jogos, né? O jogo contra o Botafogo, o jogo de hoje, claro. Mas chama a atenção a evolução do sistema defensivo do Bahia. Não só o jogo sem a bola, né, as linhas de impedimento. Aqui você atribui esse momento de evolução da parte defensiva do Bahia no campeonato, porque é importante, né? A gente falava muito sobre isso no começo do ano, sobre o Bahia ser muito frágil na bola aérea, na parte defensiva, e isso, nesse momento do brasileiro, começa a se estabilizar. O Bahia começa a ter um time equilibrado, não só ofensivamente, mas também defensivamente falando, perdão. Eu acho que a dedicação de todos é um sistema que a gente trabalha muito, subida e descida de linhas. Às vezes a gente baixa linhas mais cedo do que a gente deveria, mas às vezes não é nem porque a gente quer, porque o adversário consegue empurrar a gente, né? Mas eu acho que a dedicação, principalmente desses jogadores que fazem a recomposição pelo lado, que formam a segunda linha, é fundamental para que a gente se defenda melhor, tenha sofrido menos gols, tenha sempre bem posicionado a linha defensiva na área. Hoje foi um jogo com muita bola cruzada, né? O Atlético, por característica, faz muito gol de bola cruzada à área, e nós não sofremos tanto com relação a isso. Passa muito do empenho, da dedicação, da vontade do jogador em cumprir as funções táticas que são pedidas. Por isso que, às vezes, em detrimento a um, o outro joga, porque ele te atende melhor sem bola, muitas vezes. E fora de casa, principalmente, o movimento sem bola ele é muito importante para você ficar vivo no jogo.